É muito bom ver você novamente aqui no nosso canal. Curta, comente, compartilhe e torne-se um seguidor. Nós contamos com você. Ele é presidente dos embaixadores do Rei em todo o município de Duque de Caxias, conselheiro dos embaixadores na PIB, né, que é a Primeira Igreja Batista em Duque de Caxias, pastor Cláudio Capetini. Ele vai bater um papo conosco aqui hoje e você vai conhecer já já, depois da nossa vinheta. Roda a vinheta. No jardim, estamos revelando algumas flores, alguns tesouros estão saindo aqui no nosso podcast. Fique conosco, Deus te abençoe. É um enorme prazer estar aqui com o nosso amigo Anderson do Projeto ID. Meu nome é Adalberto, tenho 38 anos, sou casado há 17 anos com a Monize Beatriz, minha princesa, foi paixão à primeira voz. Graças a Deus desse fruto nasceu meu príncipe Pedro Henrique, embaixador do Rei, está com 15 anos. E minha princesa Ana Beatriz, que é mensageira do Rei. Legal. Tá com porque 8 anos. Existe os embaixadores e as mensageiras, né? Perfeito. Eu lembro disso, a sainha verde. Ainda continua a mesma coisa no uniforme? Continua. Melhorou um pouco, Há né? cento e quantos anos você falou? 130 anos a Organização Embaixadores do Rei, isso no mundo, mas no Brasil há 75 anos agora em agosto. Nasceu aonde, embaixadores? Nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos da América. E como é que foi esse berço dos embaixadores? Tem essa história? Tem um pouquinho dessa história. É um Legal. pouquinho longa, mas a gente vai tentar fazer Isso, uma síntese dá uma aqui. resumida aí, isso. Em 1883, um grupo de meninos de 12 a 14 anos se reunia para fazer missões e orar pelos missionários. Imagina a gente, onde que eu estava com 12 anos? Onde você estava com 14 anos? E esse grupo já se reunia com essa preocupação. Tamanha era a preocupação que eles conseguiram custear uma estudante numa escola de missões, que era dirigida pela missionária Lottie Moon. Isso lá nos Estados Unidos. Uhum. Mas o tempo passou e no Brasil chegou em 1948, quando viu a oportunidade de um campo tão vasto, missionário, para trabalhar com jovens, com crianças e adolescentes. Legal. Já era um grupo de filhos de crentes que se reuniram e perceberam a necessidade do suporte, não só em oração, mas também financeiro da obra. Perfeito. Eu não tenho, de fato, a comprovação se era filho de crente. Sim. Eu até me arrisco a dizer que poderia não ser. Será? Mas a essência da Organização Embaixadores do Rei é missionária. Sim. E eu percebo que, posso estar falando uma besteira, mas você como presidente embaixador, desde quantos anos você entrou? 15 anos já trabalhando na presidência de Embaixadores do Rei. Você é filho de crente? Você vem de berço? Não sou filho de cristão. Chegou na igreja com que idade? Cheguei com 11 para 12 anos de idade, através da Organização Embaixadores do Rei. Legal. O meu conselheiro, pastor Antônio Marcos, um grande abraço aí para ele, meu mentor, meu Legal. conselheiro. Ele mora na minha rua, morava, né, na época na nossa rua, e eu tenho 3 irmãos, então só a minha família era metade de um time de futsal. Sim. E ele jogava muita bola, não foi profissional por causa da vontade de Deus, Sim. meu, mas hoje é um grande pastor e um grande amigo nosso também. Então ele viu a oportunidade de fazer um grande time de futsal. Por isso porque que na você época eu gostava arriscou, muito. por isso que você arriscou dizer que não era um filho de crente, né? Não, Não, tô dizendo, sim, a história. poderia perfeito. ser igual a sua, né? Perfeito. De repente o cara te viu na rua. E começou a trabalhar, desenvolver a parte física, moral e espiritual, que é também uma das modalidades dos embaixadores O do atrativo do moleque chegar nos embaixadores do Rei são atividades esportivas? Rei. Sim. Porque se você chegar logo metendo Bíblia e oração, Não dificilmente... adianta. Se você sentar um menino hoje de 14, na verdade a hoje organização piorou. é de 9 a 17 anos. Aham. Ela é dividida por faixa etária, junior, adolescente e juvenil. O junior vai de 9 a 11 anos, o adolescente vai de 9 a 12 anos, de 13 a 14 anos, e o juvenil de 15 a 17 anos. Tudo dentro dos embaixadores. Tudo dentro dos embaixadores para se trabalhar Tem a focado classe- numa atividade para cada idade. Sim. Você vê que hoje, você falou do hoje, né? O embaixador de, sei lá, você se tornou embaixador com qual ano? Então, eu conheci Em a qual organização, o ano eu não vou me lembrar, Sim. mas com 11 a 12 anos de idade, né? O meu Mais ou conselheiro me levou menos. para jogar bola. Ou seja, anos de 90? Por aí. Através do futebol que eu comecei a me envolver e gostar dos embaixadores e entender o que era Sim. a essência da organização. Os moleques de hoje, né, com 12 anos, dificilmente permanecem... Vocês continuam com a mesma tática? Não. Sim. A gente teve que se reinventar, no Sim. entanto, que os próprios manuais da organização, que é o conteúdo material, né, a base,
que sustenta a organização Embaixadores do Rei, que é o nosso trabalho no esporte, precisou se reinventar justamente para poder captar e pegar essa nova geração de crianças e adolescentes que já são digitais. Já existem competições de gamer já? Nos Ainda não a nível de competição, mas em todos os eventos já tem o torneio de FIFA, de PlayStation, já tem a questão do 3D, do LOL, virtual. Fortnite. Sim. Vocês botam esses jogos também? Sim, em eventos mais regionais, né? Não a nível nacional. Mas para entretenimento a gente já também tem. Eu te acompanho nas redes sociais, vejo lá o trabalho da PIB. E a pergunta é, assim como vocês fazem reuniões constantemente, né? A cada não sei quantos meses vocês se reúnem com os embaixadores? Da nossa igreja local é uma vez por semana. Sim, todo domingo os embaixadores. Na verdade, a gente conseguiu conciliar com o dia de semana, porque o nosso culto era de quarta-feira, então a gente aproveita que os pais vão para a igreja e levam os seus meninos, porque a nossa igreja de centro, inclusive, sou membro da Igreja Batista em Duque de Caxias. Sim, fala isso não, pastor, puxar a tua orelha. É verdade. Eu tenho uma história em Batista e Assembleia. Comecei a minha idade em Batista com o Embaixador do Rei, completei a minha idade, saí da igreja, mas graças a Deus nunca fumei, nunca bebi, nunca me prostituí. E o Senhor guardou a minha vida desde então e eu fui para a Assembleia, onde eu conheci a minha esposa, trouxe ela da Assembleia para poder ficar lado a lado comigo na Batista, que meu filho já estava crescendo, e eu queria que ele vivesse eu falei caramba, porque são dois mundos completamente diferentes, né? Totalmente São opostos. Duas linhas do mesmo Cristo, da mesma Bíblia, porém é o pentecostalismo e o tradicionalismo. Que, na verdade, a Batista já se reinventou. Deu uma melhorada nisso aí também. Muito. Mas é um aprendizado muito grande. Sim. Eu me converti na Batista em 1990 e nem palma podia. Não podia bater palma, não podia bateria, não podia. A gente arrumou uma briga lá porque era órgão e piano. Sim, eu ainda peguei o tempo do órgão. Só na isso. Batista que na verdade, eu iniciei na primeira Igreja Batista do Beira-Mar. Pastor Zeimar também, um homem de Deus, muito ético, aprendi muito com ele nesse período. Me batizei lá, legal. Com 14 anos de idade, nem sabia o que eu estava fazendo, mas naquela pegada de embaixada, de alguma maneira o Senhor me guardou. E o meio, né? É o grupo, né? Você quer pertencer ao grupo, você acaba fazendo... Seguindo o mesmo padrão do Esse grupo. É um perigo que eu quero conversar com você sobre isso. O que você acha, porque a gente percebe que hoje nós estamos na era do bullying, né? É muito, a gente sofre isso aí, a gente combate isso no tatame. E o que os embaixadores do Rei pensam e trabalham para combater isso aí? Sim, não diferente do tatame, ainda mais acho que em grande escala, porque você recebe crianças aqui marginalizadas, que a cultura dela é o xingamento dentro de casa, o apelido dentro de casa do próprio pai. Mas os embaixadores do Rei têm tentado combater isso com um primeiro princípio. Cristo, ele te chamava pelo nome. Quando você viu os encontros onde Cristo se manifestava com uma outra pessoa, era diretamente chamando pelo nome. Então, e quando Cristo também muda o nome da pessoa, é porque ele quer mudar a história da pessoa. Então, nesse sentido, a gente traz sempre esses estudos sobre a importância de você chamar pelo nome, onde o nosso nome está escrito no livro da vida. Então, evitar ao máximo os apelidos. A questão do bullying ela é um pouco complexa porque alguma geração atrás não era bullying. Te chamar de fala negão, fala fortinho, fala isso, não era considerado uma ofensa. Mas o tempo mudou. Então a gente também precisa se adaptar, a gente precisa respeitar as pessoas. Então a gente sempre fala isso, que às vezes a pessoa é mais conhecida pelo apelido do que pelo chamado nome. Por exemplo, meu nome é Adalberto, mas meu apelido é Dudu. Então, durante a embaixada toda, nada que denigria a minha imagem, enfim, era um nome associado a um boneco, mas enfim. O que a gente precisa evitar é justamente aquilo que vai denigrir, aquilo que vai diminuir, aquilo que vai de alguma maneira constranger a pessoa. Eu costumo falar para meus filhos que quando a gente sorri sozinho, alguma coisa está errada. Tá errado. Se você faz uma piada e só você ri, só você brinca e só você ri, tá errado. Então, eu acho que, como você falou, a falta de respeito, ela vem, né... Ao longo do tempo, a gente foi perdendo o respeito. Você vê que antigamente a gente jogava bola na rua, se tá passando uma senhora, parava a bola. Hoje em dia, se for o caso, vai chutar na cara do idoso. Não tá. Palavrões em qualquer lugar e a gente tenta combater isso. O que a embaixada, por exemplo, quando você olha para o mundo hoje, né, as crianças que entram armadas nas escolas, você acha que isso é fruto de quê, Adalberto? Você que lida com essa faixa etária aí de 9 aos 17, né? De 9 a 17 anos. O que você acha que é? Família, Anderson.
Acho que a família ela tem 90% de participação nessa construção dessa criança e desse adolescente. 10% é as escolas, as outras instituições, que eu costumo dizer sempre, os embaixadores do rei, eu já assumo 10%, porque ele fica comigo do dia dele todo de 24 horas ali, 1h30, 2 horas no máximo no nosso pouco convívio. até, né? É muito pouco. E a gente ainda consegue construir, Sim. porque a gente não vai como uma instituição filantrópica. A gente vai como uma instituição cristã, onde a essência é, de alguma maneira, plantar a semente do Evangelho de Cristo naquela criança. Em algum momento a gente tem certeza que vai germinar. O Espírito Santo de Deus vai dar o crescimento. Então, a grande importância da família na construção do caráter, no desenvolvimento físico, moral e também o espiritual é do pai e da mãe. Mas a gente vê que a geração que hoje chega é aquela que teve um relacionamento ou precoce, engravidou na sua adolescência, não teve condição de criar, e agora é esse adolescente de 15 a 17 anos que a gente está recebendo na igreja, onde o pai foi embora, onde a mãe deixou com a avó, né? com o avô que ainda tenta de alguma maneira ali cuidar, mas na grande maioria o lar é desfeito. Eu acho que é fruto de um lar desfeito, essa debandada que a gente vê aí, essa derrocada, né? Que tu vê que a gente está indo para um caminho que parece um abismo sem fim, né? Tu vê a molecada hoje, e aí eu tenho uma outra pergunta. Você citou 3 nomes de pastores aqui, pastores que não têm expressões midiáticas, mas são pastores tradicionais. Sim. Continuam lá pastoreando a igreja, se tradicional ou se pentecostal, não importa, mas os caras continuam os mesmos desde o início que chegaram na igreja. Sim. Você não acha que também, por exemplo, meus filhos têm acesso a todas as falas do YouTube, ao Facebook, a tudo isso? Você não percebe que, às vezes, também, a gente fala de um cristianismo que a grande mídia ou as grandes redes estão desconstruindo o nosso cristianismo? Não, sem dúvida. O grande perigo da instituição igreja no seu CNPJ é esse, que a igreja passa a ser uma empresa, porque ela não deixa de ser porque ela é registrada. Claro. Mas se a gente não tiver uma releitura dos evangelhos, justamente para olhar o que funciona muito bem dentro da organização igreja, a gente vai se perdendo. Eu tenho certeza que também a influência desses youtubers e toda a mídia social hoje que bombardeia as nossas crianças e adolescentes, e na verdade o mundo de uma forma geral, que veio para ficar, ela também desconstrói a nossa cultura ética, moral, principalmente pautada na palavra de Deus. Eu assisto um sujeito que ele foi crente por mais de 20 anos, né? E ele falou uma coisa que, de verdade, deu um nó na minha cabeça. Olha que eu sou convertido desde 1990. E eu tenho um jargão que é meu, eu carrego isso para toda dúvida que eu tenho, eu falo para mim mesmo. Se você me provar que a Bíblia é mentira, eu largo toda a verdade e fico com essa mentira que mudou minha história. A Bíblia mudou a minha vida. Então, tá provado, cara. Isso aqui é mentira. Eu largo a verdade para viver disso aqui, porque eu acredito muito na palavra de Deus. Mas ele fala algumas coisas que eu fico imaginando uma criança que está frequentando a mídia social, as redes sociais, ela não vai ter essa estrutura. E a igreja hoje, o Adalberto, se eu estiver falando besteira, você me corrija, mas a igreja hoje é muito superficial no tocante à eternidade, no tocante ao porvir, no tocante a nosso mundo não é aqui. Não é só você dizer pro cara, você é do mundo e eu sou da igreja. Mas peraí, por que eu sou do mundo e você não é desse mesmo mundo? Se você é de carne e osso também. Sim. E ele falou uma coisa seguinte, ele falou que se você continua acreditando que nós éramos um bonequinho de barro e depois ganhamos vida, e tinha uma cobra no jardim e ela falou, uma cobra falante, você é um idiota, você é um não sei o quê. E eu falei, caramba, peraí, uma cobra falou? É verdade, como é que eu acredito que algum Deus criou um bonequinho de barro e de repente esse boneco criou vida? Aí a gente leva para o lado do sobrenatural de Deus, do Deus que pode tudo. E aí eu falei, caramba, rapidamente tu freia o pensamento e diz, independente de hoje as cobras não falarem, o jumento não falar porque a mula de Balaão falou, né? Sim, sim. Independente disso, que eu não veja nessa vida, ao longo da minha vida, eu acredito na palavra, porque os meus fundamentos, eles são sólidos e eles não foram criados em cima da areia. Você não percebe uma geração de crentes
casa na areia, não? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, em algum momento também a gente acaba construindo alguma parte da nossa vida na areia. A gente não é perfeito e não vai ser. Mas eu concordo com você, da igreja ser meio superficial, né? A gente não pode generalizar, porque quando você generaliza, você acaba também indo por uma outra uma linha. idiotice, Sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que ainda muito desses pastores, como você falou, no anonimato, é onde continua trazendo a essência do Evangelho de Cristo. Por mais que não consiga mudar o mundo, ele consegue trabalhar o seu bairro, ele consegue discipular pessoas e construir histórias através daquelas vidas. E essas próprias vidas que vão continuar discipulando, vão continuar proclamando o Evangelho. Aí vocês nos embaixadores, vocês já falam sobre céu, inferno? Sempre, sempre. Na verdade, a gente não esconde a verdade. Sim. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas é a certeza, aquilo que vai acontecer e eu acredito. É o sobrenatural. A gente trabalha isso com muito cuidado, porque a gente não quer doutrinar, a gente explica também com muita abrangência que não é a denominação que salva, não é o rótulo da igreja que salva, é a sua vida com Cristo, é você sendo igreja. E salva de quê? Aí entra a questão do céu e do inferno. E essa é a questão do superficial. Porque essa geração não se sente em perigo. Não. Você vê que você pega os moleques hoje, se eu for conversar com os meus 2 filhos, eles estão tão seguros no pai, na mãe, na casa, na construção deles de lar, que é um paradoxo isso aí, né? Sim. Você falou que a destruição dessa geração é por causa de lares destruídos. E às vezes a gente vê lares tão seguros, botando os filhos numa redoma tão grande, que o moleque não pode se chamar de gordo. Não, sem dúvida. Você vê que o lance do apelido, neguinho, todo neguinho era Mussum, era Pelé. Sim. Na nossa geração, todo neguinho jogava muita bola, preto, Pelézinho e tal. E engraçado, Mussum. Não é Mussum, se for um preto engraçado, era Mussum. Hoje, se a gente faz isso, racismo, gordofobia, pretofobia, enfim, inventaram um monte de rótulos. Mas esse excesso de zelo, né, que às vezes a gente imprime, também não é danoso? Sem dúvida nenhuma, Anderson. Você tem 2 filhos, um adolescente, né? Tem um de 15 anos e uma de 8 anos que também já entende. Como é que é hoje o pai protetor? Também não está destruindo? Sem dúvida. O pai que protege, a gente também está aprendendo todo dia a ser pai. Eu tenho 15 anos de história com meu filho, mas muita coisa eu não sei porque eu preciso aprender com ele. Como é que uma criança de 15 anos vai me ensinar? Nesse momento, como ele está reagindo a essa nova geração. Que do lado dele tem uma pessoa muito forte, mas do outro lado tem uma pessoa que psicologicamente ela é totalmente frágil. Então, o que de repente é uma brincadeira para um, não vai atingir para o outro, vai afetar de tal modo como esses estragos estão acontecendo nas escolas. E teu filho no lance da escola, lance das pessoas entrarem armadas, cara? Medo total. Acho que, de uma forma geral, todas as crianças, adolescentes sentiram isso porque, além dos pais, no próprio meio deles, é uma conversa muito aberta, porque chegou. A mídia abre isso de uma tal forma que você não sabe o que o teu filho está vendo, melhor, deveria saber, mas você não está acompanhando ele todo momento, ele ouve isso. Interessante, Adalberto, eles estão antenados. Os caras estão recebendo pelo TikTok, porque como é que você sabe disso, meus filhos, né? O TikTok tava falando isso aí, papai. Tá bom, e de repente, saiu do TikTok, pra você ter uma ideia, o meu filho Gustavo, né, tem 17 anos. Um garoto na escola dele entrou armado. Eu estava numa sexta-feira, em 3 minutos eu cheguei na escola particular, o moleque tá numa escola boa, e de repente ele me liga, papai, quando ele pegou o telefone para me ligar em horário de aula, que eu deixo com o celular e desliga, e quando sai me liga. Quando ele me ligou, ainda estava em período da aula, eu falei, alguma coisa está acontecendo. Ele disse, papai, vem me buscar agora que tem um garoto armado aqui na escola. Arma branca? É uma faca, tava de faca. Adalberto, minha primeira coisa é pegar o carro e voar para a escola. Eles estão brutalmente atingidos. Você, como líder dos embaixadores do rei, que é de 9 a 17, esse tipo de assunto transita lá? Como é que é? Sim. Primeiro a gente traz como um apoio às famílias, né? Que infelizmente a tragédia, quando acontece, ela já aconteceu.
Então cabe a gente orar pela família, a gente traz esse tema e começa a fazer estudos a respeito disso e traz a família para poder nos ajudar e nos apoiar. Sim. Porque é muito complicado. Por exemplo, eu vivi 2 momentos. Eu trabalhei em Embaixadores do Rei numa igreja de bairro, onde o pai te confia a vida do teu filho a tal modo que ele nem vai lá saber o que está acontecendo. Ele te entrega para levar para um passeio, para um congresso, para um acampamento e confia 100% da sua vida. E não se envolve. É ruim demais. Por um lado é bom, que confia no seu trabalho, no seu caráter, mas por outro é ruim porque se afasta do que está acontecendo. E agora eu estou na igreja de centro, que se torna um pouco mais difícil, porque os pais querem estar muito perto do que está acontecendo. E eu, na verdade, até abro muito para os Acaba sendo pais. prejudicial, né? Por um lado sim, mas eu prefiro trabalhar esse prejudicial, porque eu consigo, com o pai, mostrar para ele o que a gente está mostrando para o filho, mas eu também preciso respeitar. Meu filho não tem que ouvir isso agora. Eu preciso respeitar também. Por quê? Foi necessário dividir essas faixas etárias. Imagina você com um menino de 9 anos numa sala de reunião com um menino de 17. Um entretenimento, um assunto para um de 9, não vai atingir o de 17. E o contrário também. Às vezes, precocemente, um assunto do menino de 17 anos está para ouvindo, sexo, droga, pornografia, eu vou estar precocemente alertando aquele menino. Por isso que a gente trabalha com faixas etárias e os estudos, quando acontecem direcionados de temas atuais, a gente faz a divisão de salas para poder ser realmente voltado só para aquele público de faixa etária. Eu, inclusive, fui num desses congressos que você tem uma medalha aqui. Eu me lembro, a medalha está até pendurada ali. Tá, né? Cerca de quantas crianças tinham ali? Mais de 100, né? Sim. Ali naquele congresso, 250 crianças. 250 crianças. Vocês também estão com a preocupação de um deles entrarem armados ali? Entrar armado? Hoje a gente ainda não trabalha a questão da segurança em reuniões da embaixada, até porque isso vem de uma organização igreja, então a gente não tem nenhum parecer sobre isso. Você chegou, não era crente? Não. Você não acha que tem que mudar isso aí? Porque, pensa, a partir do momento que a gente começar a armar as igrejas, eu acho que a gente está assumindo um risco muito grande de querer resolver a sua defesa com um ataque. Porque a gente tem a instituição para isso, chama polícia. Sim. Por mais que a gente tenha ainda uma dúvida muito grande sobre essa instituição, né, que na verdade não é a instituição, são as pessoas, a gente ainda precisa acreditar nela. Então, se eu armo uma igreja... Não digo armar a igreja, não. Por exemplo... o tema a respeito... Não, eu cheguei com 250 crianças num congresso. Uhum. E sempre tem isso nas igrejas, eu sei disso, porque sou crente desde 1990. Traz um amiguinho. Uhum. E o amiguinho vem. A gente não sabe o que tem na mochila do amiguinho, como é. Nenhuma medida foi tomada e vai ser tomada? Não, acredito que vai ser tomado, sim, algo mais para orientação. Para que não aconteça de trazer esse amigo sem haver uma supervisão ali dos pais, porque os nossos acampamentos eles são autorizados pelos pais. Então ele preenche uma ficha de autorização, falando que o menino ele vai estar ali aqueles dias e o pai, mesmo que seja separado, o pai e a mãe assinam, ou o pai que é o tutor legal. Não, acho que eu não me fiz entender. Ele assina. Vamos lá. Meu filho assinou a mesma coisa na escola. Ok. Eu assinei para o Gustavo, para o Davi, e eles têm autorizações, supervisão. Lá em casa, eu sei que meu filho não está levando uma faca na mochila. Mas pode acontecer que com toda essa papelada, Adalberto, essa criança chegue num congresso dos embaixadores. Eu estou falando isso a título de visão de futuro. Porque, querendo ou não, como você falou, assim como a igreja saiu do órgão e foi para o teclado elétrico, assim como não podia bateria e hoje tem 3 baterias às vezes na igreja, nós temos que nos reinventar à medida que a coisa acontece. A cada ocorrência, eu tenho que tomar uma outra postura. Se as escolas estão sendo alvos, você acha que um dia o cara que é orientador do moleque que tem a mente fraca, ele não pode olhar para esse lado também? Para um aglomerado de crianças e botar uma criança dele lá, uma criança dele, aspas, uma mente manipulada e cometer um ato bárbaro dentro dos embaixadores, por exemplo? A nossa fé é que não, mas a gente não está livre disso, sem dúvida. Nós temos os conselheiros de embaixadores do rei. Para cada evento desse, a gente tem uma média de 2 conselheiros para 5 meninos. Então, a gente tem voluntários que também são poucos, mas que fazem essa supervisão naturalmente num congresso. Mas, de fato, a gente vai precisar pensar, sim, em questão de segurança, orientação redobrada, e quanto mais você puder envolver a família, porque a Organização Embaixadores do Rei, por mais que seja de meninos de 9 a 17 anos,
mulheres ajudam também na liderança, que são referências de mãe, principalmente para os menores. Sim, claro. Então, a gente tem recebido muito, e principalmente famílias. Por exemplo, assim que eu voltei para a organização Embaixadores do Rei, eu trouxe a minha esposa para fazer o curso de conselheira. Então, todos os acampamentos ela tem carta branca para ir comigo. Sim. Então, ela já me ajuda e me apoia muito para poder fazer a construção da supervisão dos meninos nesses eventos que a gente fica retirado. Você vê que naquele evento lá eu estou batendo nisso porque é um tema atual. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque com toda a fé que nós temos, Deus ele pode sim permitir por conta de eu não vigiar por esse lado. Sim. Né? É orar e vigiar. Então, os conselheiros, eles precisam ter, de repente, um olhar para isso aí. Sim. E se o líder, que eu estou falando aqui com o presidente dos embaixadores de Caxias, se nas reuniões dos grupos que tomam conta das crianças, esse assunto não for tratado desse nível, por que eu falo isso? Aquela professora de educação física salvou a vida de quantas crianças? Sim, com aquele mata-leão naquele moleque? Ele já tinha matado aquela professora de 71 anos e ia continuar barbarizando. Foi contido, porque ele também é uma vítima. Sim. Querendo ou não, aquela criança é uma vítima, mas é um assassino. E agora? Os embaixadores, os conselheiros, têm que começar a bater nesse assunto, para, de repente, uma atividade, todo mundo aqui, bota a mochila, levanta a camisa. Não sei. Sem dúvida. A estratégia ainda não sei. Sim. Também não estou aqui para traçar a estratégia para vocês. Mas, de repente, tem que ser ventilado esse assunto. Não, sem dúvida. Eu trouxe até aqui a carteirinha do conselheiro de embaixador do Rei. Legal. A carteirinha não te forma um conselheiro, mas ele te capacita e te dá conteúdos e ferramentas para se trabalhar com meninos de 9 a 17 anos. Tem a grade de matérias obrigatórias, que a gente fala sobre a história da organização, como se montar uma embaixada, como abordar os meninos, enfim, psicologia de criança e adolescente. São 3 dias de curso. Mas a gente vai, com certeza, incluir daqui para frente defesa algo pessoal, voltado para... A gente vai traz ter, a parte isso? Tem, não ainda, mas... Primeiros socorros. Primeiros socorros tem. Legal. E a parte de combate a incêndio nos nossos cursos de Caxias. Aí vai ter que ter combate a incêndio coloquei. E defesa pessoal. Não só defesa pessoal. Sim, sim. Querendo ou não, e você vai ser um dos instrutores. Né? Já estou abrindo o convite. É um prazer. A gente fez ano passado o curso, eu já trouxe uma nova matéria, que a gente vai falar um pouquinho, que é a inclusão de pessoas com deficiência na organização Embaixadores do Rei. Eu tinha 2 perguntas, uma você está antecipando, uma é criança com deficiência, o PCD, e criança homossexual. Sim, a homossexual a gente está trabalhando ainda muito internamente com a liderança. Sim. Com a liderança caxiense. Ainda é tabu demais, né? Sim, ainda é muito tabu. Sim. É porque, na verdade, é algo voltado para a família. Então, se você tem um aval do pai e da mãe na construção daquela criança, você precisa estar autorizado pela família para, de alguma maneira, também fazer uma desconstrução. Eu vou mexer com você agora. Deixar uma coisa bem neutra para a criança decidir. Mas eu vou mexer com você agora. Eu não digo nem opção sexual. Imagina que... Qual foi o pastor que te pegou na rua? Pastor Antônio Marcos. Pegou força de expressão, tá, pastor Antônio? Foi lá e laçou o Adalberto com amor dos embaixadores. Sim. E levou para dentro da organização. Pensa que o Adalberto já tem tendências homossexuais e foi encontrado pelo pastor e levado para o núcleo dos embaixadores do rei. O Adalberto seria colocado para fora? Não. Como é que é tratado isso? A gente tem, inclusive... Não tem criança homossexual? Não declarada. Sim. Mas tem crianças sensíveis que por uma criação, enfim, por vários fatores, você tem aquela tendência da criança se manifestar com justamente os gestos, né, a própria voz, enfim. Como que é trabalhado isso? Primeiro, questão do bullying. Porque a gente já teve histórias em acampamentos, o menino, Dona Benta, ele era negro e gostava de cozinhar. Então, naturalmente, nos acampamentos, ele ia, Dona Benta, Dona Benta, Dona Benta, passa os anos e a Dona Benta chega realmente travestido de mulher. Caramba. E aquilo fica na cabeça e há um testemunho negativo. Sim. Então, a gente trabalha muito essa questão da proteção a esse menino, não no sentido de separar eles dos demais. Não, mas no sentido de proteger, para que aquilo não seja um trauma para ele e ele mesmo saia, se sinta excluído para sair. Como presidente dos embaixadores, eu vi que você falou isso 2 vezes, da influência. Tu acha que o homossexual é fruto de influência? Não, sem dúvida nenhuma da criação da influência. Não sou eu que digo, né? Na Sim, verdade, óbvio. E a gente é livre para isso, tá? Saúde Nós estamos batendo papo. Tanto que eu sempre falo isso para as pessoas que sentam aqui para a gente conversar. Nós estamos batendo um papo dentro de um universo livre.
Se você é especialista no assunto, você que venha, marque um horário aqui conosco, terá o maior prazer. E a gente vai entrevistar aqui homossexuais, vamos entrevistar lésbicas, vamos entrevistar psicólogos, como já entrevistamos aqui a doutora Márcia, vamos entrevistar especialistas em várias áreas. Hoje, a especialidade do Adalberto é ser embaixador e ser líder formador de novos embaixadores do rei dentro de instituições religiosas e missionárias. Então, a gente está livre para falar sobre isso. Sim. Mas me fala do que você ia falar do estudo. Então, os estudos direcionados também têm o tema do homossexualismo, à luz da Bíblia. Sim. Isso numa molecada de 16, 17. Sim. Não trata isso Na verdade, antes? 15. Eu tô te perguntando São os adolescentes isso. e o juvenil que já começa De 15 a 17 vocês tratam do homossexualismo. Isso. Porém, eu tenho crianças aqui de 3 anos, né? São os chupetinhas. Por incrível que pareça, ô Adalberto, você percebe tendências homossexuais em crianças muito abaixo dessa faixa etária. Infelizmente, a maioria delas, de alguma maneira, ou sofrem abuso, ou veem o abuso sendo sofrido pela sua mãe, pelo seu pai, enfim, pelos seus irmãos ou irmãs mais velhas. Uhum. E parte novamente do seio familiar. Do núcleo familiar. Do núcleo familiar. Ou, enfim, então uma série de fatores, sim. Mas fora o hermafrodita, que nasce com os dois sexos, que de fato se precisa escolher um para que se continue a vida, eu não acredito no homossexualismo de sangue, de cabeça, de sentimento, não acredito. Não nasce gay. Não nasce gay. E isso não sou eu que só acredito, mas a medicina também acredita. Mas será que já teve um estudo sério sobre isso? Por exemplo, pegar bebês que acabaram de nascer e acompanhar, sei lá, 1000 bebês. Eu não conheço se houve ou não. Sim. É um assunto até para procurar, mas eu acredito muito na formação de Deus, homem e mulher. Sim, claro. Então a criação de Deus, ela é perfeita. Então se ele criou o homem, ele, claro, por mais que no meio do caminho seja desconstruído algo, ele vai continuar sendo homem, que é o que a gente vê agora no fim de carreira das pessoas que acharam que mudaram de sexo, iria acontecer ali uma mudança da água para o vinho, mas eles continuaram com problemas psicológicos, enfim, estruturais, e que depois quiseram retornar esse caminho. Eu estou falando muito sobre isso porque eu também sou professor, sou presidente de um instituto, e quando a gente encontra uma criança, né, com tendências homossexuais, seja lésbica ou seja o homossexual, o homem, né, que se transforma num gay, que vira gay, não sei como é que eu vou classificar, quando a gente esbarra com isso, é um problemão para a liderança, porque, primeiro, eu não posso excluir aquela criança, eu não posso excluir aquele adolescente, simplesmente jogar ele fora, porque você vai acabar influenciando os outros. Eu tenho que trabalhar a cabeça desse e tenho que trabalhar a cabeça daquele. E como embaixada, deve ser um pouco pior, porque você está num ambiente de igreja, está num ambiente onde ele já vai sofrer essa pressão da Bíblia. Eu digo sofrer porque a Bíblia ela imprime uma pressão. Sim, sim. Ou é aquilo doce como mel, amargo como fel. Não adianta. Vai adocicar a tua boca como o Senhor é meu pastor. Ela vai te confrontar, né? O tempo inteiro. Vai te confrontar. E se te ela não esmagar. confrontar, tem alguma coisa errada. Vai esmagar. Porque tanto que a ideia do hoje o evangelho é não isso. confronta. Você vê que hoje o evangelho é evangelho light. Água com açúcar. Não né? confronta. Você vê que as igrejas se moldaram e se modelaram ao mundo de uma forma tão absurda que você não se sente confrontado mais. É legal ser crente. É legal ter um fuzil na mão e dizer que você é traficante de Cristo. Mas eu ainda acredito muito nas cartas de Paulo, que escreve as 12 igrejas e bate mesmo e fala, porque a Bíblia ela é muito maravilhosa porque ela não esconde algo de errado. Sim. Ele fala ali que tinha pessoas que não estavam esperando os outros para comer, no fato da Santa Ceia, enfim. Ele fala de pessoas que estavam soberbas, falam de pessoas que não ligavam para o pobre, para o menos assistido. Sim. Ela fala também da homossexualidade, ela fala na questão da Grécia, né, os romanos, enfim. Então ela aborda todas essas questões, mas o conselheiro precisa ser criativo ao ponto de não imprimir essa pressão na criança e de uma maneira saudável, orgânica, fazer ela se envolver com a palavra de Deus, na linguagem dela, no entendimento dela, onde a semente vai ser plantada, não vai ser eu que vou obrigar ele a entender que aquilo é certo ou errado. Os líderes se encontram de Deus. Os líderes se encontram para traçar esse projeto de aula? A gente, na verdade, aí vou começar agora a explicar um pouco melhor a estrutura. Sim. A Convenção Batista Brasileira está em cima,
abaixo vem a Sociedade de Homens, a União Missionária de Homens Batista do Brasil, e abaixo vem o Departamento de Embaixadores do Rei, que é o DENAE, Departamento Nacional de Embaixadores E do Rei. essa camisa tua aí, Não, maneiro. na verdade essa aqui é o último escalão ainda, tá lá embaixo, porque aí vem o Departamento Nacional, depois vem os DECER, que é o Departamento Convencional de Embaixadores do Rei, aí Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, Carioca, que é uma outra parte da zona sul do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro são 2 departamentos, e outros DECER, Brasília, Ceará, enfim. E vem os associacionais, que é o meu, é o departamento aqui da Departamento Associacional de Embaixadores do Rei, aí sim de Duque de Caxias, que trabalha com os bairros. Embora a gente esteja ligado à convenção, é igual às Igrejas Batistas, ligado à convenção, mas nós somos independentes. Mas nós seguimos uma diretriz em questão de material, conteúdos, a própria formação de conselheiro. É mais tradição do que influência, né? Sim, sem dúvida. Mas essa tradição é uma tradição boa, porque você ficar ligado e não ligado, é onde entra a obediência. Sim. Eu não sou obrigado a obedecer, mas eu obedeço porque eu tenho total ciência que aquele grupo está no mesmo propósito que o meu. Eles não traçam parâmetros, nada? Sim, o parâmetro que é traçado, eu posso ou não seguir. Ah, entendi. Ele me dá todo o norte de como trabalhar com os embaixadores, mas eu posso trazer todo esse norte e fazer dentro da minha realidade, dentro da minha cultura. Tanto que aquele projeto que está nascendo aí no nosso coração, na verdade, já nasceu, mas eu ainda estou relutando para poder entrar de cara, que é trazer a filosofia dos embaixadores do rei aqui para o Projeto ID. Legal. Aqui para Jardim Gramacho, para os embaixadores conhecerem de fato a organização Embaixadores do Rei na sua essência. Legal. Eu lido com crianças há muito tempo. A gente percebe, eu via de perto os embaixadores, né, do saudoso, até falando o nome dele aqui, meu Deus. Enfim, lá na CIB, Furtado, segunda Igreja Batista de Duque de Caxias. Eu via a organização Embaixadores, já tinha entrado, ainda no 17 anos não podia. Né? Já tinha estourado a idade, que era até 16, né? Estourei a idade lá e não podia ser embaixadores. Mas eu via o zelo, o cuidado, o carinho com os embaixadores, como eu via com aquela galera dos escoteiros. O embaixador e o escoteiro são muito semelhantes? São semelhantes, até porque nasceu nos Estados Unidos da América. Então, assim, quais são as atividades que a gente também tem para trazer o menino como um atrativo? Os nossos congressos, os nossos acampamentos, os nossos eventos internos. Mas falando dos acampamentos, nesses acampamentos a gente trabalha também a questão de selva. O menino, como ele vai se virar no meio do mato, questão de sobrevivência, primeiros socorros, como que ele consegue fazer uma abordagem segura, caso ele se perca ou ele precise ajudar alguém. Legal. Então a gente também traz à luz da Bíblia essa abordagem do serviço real também. Na verdade, os nossos postos... a bússola para um cara perdido na floresta é a Bíblia para essa guerra. A gente faz uma atividade que é o caça ao tesouro, muito legal, que a gente usa a bússola para saber comandos, para a gente o sul, o leste, enfim. E a Bíblia, que através dos versículos ele chegar o tesouro, né? As pistas para encontrar o tesouro. E aí é onde a gente usa a criatividade para ensinar o menino e também ensinar a palavra de Deus através da Bíblia. Vocês dão ferramentas para o moleque vir para essa selva humana e ficar lá também. E gostar também, né? A gente com 9 a 17 anos, se você me der a Bíblia para ler, eu vou dormir. Assim como muita gente hoje dormiria. Então a gente, dentro da organização Embaixadores do Rei, consegue trazer a Bíblia como algo atrativo para ela. Aí é onde entram os nossos manuais, que é uma linguagem voltada para criança e para adolescente, onde ele consegue, através de atividades, postos, a gente traz muita competição, porque essa idade é a idade da competição. Ele também precisa entender que o mundo é competitivo, então de alguma maneira ele precisa se empenhar, ele precisa se dedicar, porque a vitória, a premiação é consequência, que é essas medalhas aqui que a gente vai falar. Isso. Então a Organização Embaixadores do Rei, quando ela é trabalhada na sua essência, ela é uma das melhores instituições batistas já criadas no mundo, porque ela é uma organização que, além de trabalhar a parte física, com todos esses eventos, a gente aprende atletismo, futebol, basquete, vôlei, natação. Ela trabalha a questão moral, cívica, onde a gente tem o nosso momento cívico,
que é justamente o mandamento da bandeira cristã, o compromisso da bandeira nacional, o hino nacional, a gente também preza muito isso nos nossos momentos cívicos, e a parte espiritual, que é onde a gente faz o menino entender a respeito da salvação, que não há nenhum outro caminho que não seja através de Cristo Jesus. Você tem um número crescente ou uma evasão? Num primeiro momento, cresceu assustadoramente nos Estados Unidos, que veio também para o Brasil. No longo dos anos, ela cresce muito, mas ela oscila por conta do ciclo. É um ciclo, você tem ali no mínimo 6 anos intensos, quando um menino entra com 9 anos de idade. Então você tem toda uma geração construída em 5, 6 anos. E depois uma nova geração se constrói. Então isso, até ela novamente se florescer, ela passa por um momento ainda de estagnação e crescimento. Estagnação e crescimento. Porque ali é passagem. A organização Embaixadores é passagem. Muito Agora importante, é incrível. inclusive, o trabalho do embaixador ser bem feito, né? Sim. Porque você cria a estrutura. Sem dúvida. De família, de fé, de comportamento. Um dos lemas da organização é construir meninos para não remendar homens. Que é o que a gente vê nesses trabalhos sociais, principalmente com dependência química. Todos eles que trabalham, seja psicólogo ou seja um voluntário, ele vai ter a mesma conclusão. É muito melhor você trabalhar na base do que você pegar a pessoa quebrada e tentar, de alguma maneira, trazer ela a uma nova realidade. Inclusive, eu vou lançar um desafio aqui no nosso vídeo para todo pastor, líder de casa de recuperação ou pessoa que trabalha com um morador em situação de rua. Coloca na sua anamnese essa perguntinha. Você algum dia já foi embaixador do rei? Não, Adalberto? E são os frutos. São os frutos. Não é uma boa perguntar isso? Dúvida. Porque eu já trabalhei com morador de rua, né? Pessoa em situação de rua. E eu percebia o que você percebe nas crianças, eu percebia na pessoa dependente química. Um lar desfeito acaba jogando aquela galera lá pra rua. Mas eu nunca tive essa curiosidade de saber se a estrutura foi tão bem plantada nos Embaixadores do Rei, a ponto de não permitir que esse cara chegasse lá. Inclusive órgãos de mulheres que tratam da violência contra a mulher, pergunta se o marido frequentou algum dia uma organização dos Embaixadores do Rei, porque a gente está falando aqui de valores que eu acho que a igreja investe pouco nisso. Então, por isso que eu te agradeci no início desse podcast, porque desde quando eu voltei para a Organização Embaixador do Rei para trabalhar na linha de frente, o meu principal objetivo é divulgar o trabalho dos Embaixadores do Rei. Primeiro, você vê que eu luto para vocês virem para cá verdade. Muito. Porque quando eu chego na Boca de Fumo e vou conversar com os moleques lá, eu vejo criança nessa faixa etária. De 9 a 12, eu já vi um moleque de 12 anos segurando uma arma. Que, cara, meu filho outro dia, quando esse garoto entrou armado na escola dele, inocente que só, ele disse, papai, é faca, porque eu acho que uma criança não consegue apertar um gatilho, né? Consegue, meu amor. Consegue, porque o gatilho é sensível e faz um estrago. Então, eu vejo crianças lá que poderiam, deveriam se tornar embaixadores do rei. Mas como trazer esse moleque que não vai chegar aqui com o papai e mamãe trazendo, não. Vai chegar aqui precisando do tênis, pro tal do futebol e do atletismo que o Embaixadores do Rei organiza. Vai precisar daquela camisa maneira dos embaixadores, é gratuito aquilo? Então, eu tento fazer os nossos eventos com o menor custo possível. Sim. E a gente também faz o menino correr atrás. Sim. Vai vender latinha. Hoje a gente está na campanha dos biscoitos missionários. Sim. Então a gente traz os biscoitos de Petrópolis a um custo mínimo e vende na igreja, mas os Embaixadores do Rei vai conquistar a sua passagem para o acampamento, vai conquistar a sua camisa dos Embaixadores do Rei, para fazer realmente já faz ele parte entender, de um trabalho isso, né? Sim, para desenvolver a conquista dele. Há também um ponto aí nessa história bonita que você está contando. É desenvolvimento humano que o moleque precisa conquistar. Sim. Eu aprendi um ditado que eu bato muito nele. Aquilo que não custa nada não vale nada. Sem dúvida. Se ele chega de graça lá no sítio, não dá valor. Mas existe também um abandono das igrejas. Sem dúvida. Verdade seja dita. Essa camisa que poderia ser de graça e ele conquistar a passagem do ônibus dele, a camisa não sai de graça. Alguém tem que pagar por aquilo e a igreja às vezes não banca, né? Depende da igreja. Pode me corrigir. Não, como eu te falei, generalizar, sim, a gente está errando. Tá. A igreja, e dentro desses 100%, né, que é os 10% que não faz, mas também erra.
Porque não vai existir a igreja perfeita. Claro. Isso é fato. Claro. Então, qual o grande equilíbrio nisso, que é o desafio maior? É você conseguir equilibrar essas anuâncias aí e não se revoltar com a instituição igreja. Sim. Isso aí acho que é o maior desafio hoje de todo cristão que quer de fato, através dos evangelhos, viver uma vida que Você vê que Cristo até a nos gente ensina tem que a viver. achar esse ponto de equilíbrio entre a revolta e o não conformismo. Sim, sim. Eu não posso me revoltar, mas o meu líder, por exemplo, eu também não posso me conformar. eu fui escorraçado na igreja, na segunda igreja batista, na época do pastor Sidney Paulo Ferreira Guedes, porque eu queria bateria na igreja. Eu era baterista, eu tinha uma bateria na sala da minha casa. Meu filho é baterista. Eu me converto na igreja e a igreja não pode nada. Aí, por uma parada lá, você falou de voz, né? Sua esposa devia ser cantora na igreja. Ela louva. E eu chego lá e vejo uma pessoa cantando muito bonito, e quando termina, Palmas. caramba, eu tava endemoniado. Jesus. Alguém olha, porque a igreja batista, no momento da oração silenciosa, se cair um grampo, você ouve. Cá pra nós é isso. Aquele silêncio e tal, depois amém, alguém diz amém, você nem sabe se terminou de orar. Mas, enfim, eu chego lá baterista. E eu encontro a primeira barreira. E eu vou para a ministra de música, que era a Sara, saudosa Sara, e ela começa a me ensinar na Bíblia que era possível sim, porque os símbolos sonoros, o tamborim, a aula de Bíblia com música. E eu vou para a sessão administrativa. O pastor vira para mim e diz Com assim... base, né? O pastor vira para mim, mostrando tudo da Bíblia para ele. Ele vira para mim e diz assim, Anderson, enquanto eu for pastor aqui, a Bíblia não... A igreja não... A bateria não entra na igreja. E eu falei, pastor, então Deus vai tirar o senhor daqui. E depois, não foi profecia, mas foi uma sentença. Sim. Pouco tempo depois, o pastor tinha saído de lá, porque caiu num escândalo lá, enfim, envolvendo ele, e ele saiu da igreja. Quem estiver me assistindo, que for da segunda igreja, sabe dessa história. E nós fomos para a sessão administrativa, perdemos a primeira, perdemos a segunda, ganhamos e a bateria entrou na igreja. Hoje tem aula de bateria, tem a bateria lá muito bem tocada. E a gente percebeu que se a igreja não for também confrontada, não existe mudança nunca. Se essa rebeldia não vier dos mais jovens, principalmente, reivindicando algumas coisas, nunca é ter modernizado. Não, perfeito. Concordo em número, gênero e grau com o equilíbrio. Respaldo. Respeito, equilíbrio, Sim. porque nem tudo a gente vai ter razão em resolver. A gente precisa ter a humildade em falar, ok, eu perdi essa. Sim. E entender essa maturidade. Essa é a dificuldade. Eu não tenho dúvida nenhuma que na tua geração, como cristão, encontrou muitas barreiras. Que era a barreira também que a minha esposa sempre contava. Ela tem 39 anos, então ela é minha contemporânea, mas ela viveu muito mais porque eu não fui nascido de berço em Assembleia de Deus e nenhuma outra denominação. Então ela via como era a questão doutrinária humana, né, as doutrinas, os usos e costumes, enfim, coisas que graças a Deus ao longo do tempo o próprio Espírito Santo de Deus vai se encarregando de fazer as pessoas abrirem os olhos para essa escuridão. Eu não tenho dúvida, assim como os embaixadores do rei. Por que é pouco conhecido ainda? Claro, tem a nossa parcela de responsabilidade, porque as pessoas que estavam à frente dessa organização, infelizmente, não entenderam para a essência dela, que é justamente o desenvolvimento do menino espiritual, voltado para missões, porque é a essência. A essência dela foi essa, um grupo de meninos se reunia para orar e fazer missões, orar pelos missionários. Então, se a gente não trabalhar essa essência, a gente erra muito, e muito tempo a gente errou com a organização Embaixadores do Rei. Acabou virando Fazia a competição, entretenimento. Chamava a criança para jogar bola, chamava a criança para fazer alguma atividade física, chamava a criança só para competir e trabalhava pouco o conceito espiritual, o amadurecimento espiritual. Por isso que muitos pastores não têm a organização Embaixadores do Rei na sua igreja. Por quê? Uma competição vai gerar uma rivalidade. Então você começa a ter brigas pessoais, que tinha muito no nosso meio. Então tinha a igreja que. Pô, mas os pastores brigam na sala pastoral, Adalberto. Vem de cima. Você vê que é besteira isso aí. Você vê que são argumentos tão fracos que eles usam. Né? Eu estou falando aqui como pastor. Eu sou pastor desde 2003. E eu frequentava algumas reuniões de pastores. A gente via coisas absurdas nessas reuniões que depois o cara vinha para cima do altar com aquela cara de como santo. Se nada tivesse entendeu? acontecido. E uma pergunta que eu quero te fazer é falando dos pastores. Quantos pastores que saíram da embaixada? Tem esse dado? Eu não tenho dados concretos, porque são a embaixada muitos, na igreja desse pastor muitos. que foi embaixador é forte? Sem dúvida nenhuma, porque um embaixador,
quando ele chega ao cargo eclesiástico de pastor, ele com certeza vai lembrar de tudo que ele viveu. Ou deveria. Das né? coisas ruins Sim. e também das coisas boas. Agora, sobrepõe muitas coisas boas. Então, aquele pastor que entende esse sobrepor das coisas boas, ele investe muito na organização. Por exemplo, o pastor Cláudio Capetini. Ele foi Ele embaixador? foi embaixador do rei e é um que compra a ideia porque a PIB de Duque de Caxias, diferente de algumas igrejas batistas, ela também não se associa à associação, à burocracia, ela é uma igreja independente. Mais leve. Até dividida por ministérios. Se torna e tudo mais leve. Ela não traz aquele conceito de convenção batista brasileira nas suas organizações. Mas a organização Embaixadores e Mensageiros ele preservou, Legal. porque ele entende como é importante. Fernando Machado foi embaixador? Pastor Fernando Machado, Anderson grande Passos. amigo. Anderson Passos não, que veio da Assembleia. Ah, assim, A gente não. trouxe ele para acampamento de embaixador. Nossa, como o olho Ele dele ficou brilha, embaixador velho, né? como ele vibra com isso, nos ajuda que é o ministro de Sim, evangelismo, claro. né? Então, assim, ministros de música, embaixadores do rei, político embaixador do rei, a gente tem também Tem no nosso mesmo? meio político. Quem Não é? vou citar nomes Ah, para cita pra gente falar, pô. Nós Quem é de outros. Vaguinho, por exemplo, da Belfor Roxo. Acho que é Vaguinho, tem um também de Campos, que agora há pouco tempo a gente O Marquinho Peçanha não, né? Marquinho Peçanha, sim, foi embaixador do rei. Ajuda Legal. muito. O Eles estão vereador falando, também. Citar nome não quer dizer nada. Independente do que eles façam, né? Aham. É aquilo que você falou. Não é porque nasceram numa organização séria, estruturante, né? Que ela cria essa estrutura no homem. Se de repente se desviou, o Sim, ser humano sim, é claro. isso, né? Ser humano Josemar Padilha foi o vereador aqui de Caxias por muitos anos, que ele, Embaixador. inclusive na campanha política dele, ele falava, uma vez embaixador, sempre o embaixador tinha esse jargão, legal. né? E sempre Eu apoiava não a posso falar organização. isso, mano. Sou crente há tanto tempo, não fui embaixador do rei. Não, você é embaixador, você é representante. Não, de mas eu Cristo não aqui na passei terra. pela organização. Ah, mas com No certeza. dia que eu fui lá, foi essa medalha aqui que eu ganhei Foi lá. Né? essa aqui, essa Me fala aqui, dessas foi. medalhas aí, Adalberto. Então, a gente usa a intuito competição como um atrativo para poder o menino se envolver com a Bíblia e com atividades esportivas também. A gente tem meninos que tinha asma, tinha dificuldade de respirar através do esporte, né, da atividade Sim. física, motivando ele, o menino se desenvolve muito, né? Legal. Então essas medalhas é um exemplo de, em toda a nossa competição, a gente tem um carinho para poder eternizar aquela conquista do menino. Legal. Porque às vezes o menino ele não vai ter a Pô, oportunidade às vezes de o competir em barraco. nada. Aqui eu tenho uma história, não te cortando, já Aham. cortando. Eu tenho histórias aqui que eu cheguei na casa de um atleta nosso e a casa dele, assim, um barraco paupérrimo. E lá naquela madeirinha, ele botou um prego e colocou a medalha dele. O orgulho, né? Tava aquilo ali na referência. E eu fico imaginando o que não deve ser na casa do embaixador, né? Eu tiro por mim. Na minha época, eu mesmo bati um montão de preguinho, né, na madeira as suas medalhas e botei lá o meu quadro cheio de medalha, orgulhoso daquilo. Financeiramente não vale nada, porém vale tem um nada. peso, um Uma valor. conquista emocional muito grande que vai levar para a vida toda. Nossa, eu fui campeão de quantas histórias, Legal. né? A gente ouve. Então tem muitos frutos. A medalha ela vai enferrujar, a gente sempre Sim. trabalha esse contexto também, que o principal é a sua salvação, que isso ninguém vai te tirar, Ah, legal. ela vai ser eterna. Vocês tentam fazer tudo ligando ao A ao palavra de espiritual. Deus. Isso aí, perfeito. Então, cada medalha tem uma história. A gente faz questão de fazer a melhor premiação. Para o menino poder se sentir valorizado. Existe se um sentir momento honrado. para premiação. Sim, sim. A gente, inclusive, usa também como Mostra a derrota, uma estratégia. peso da derrota. Essa eu vou falar depois, Aham. mas a questão da premiação como uma estratégia evangelística. Por quê? Meu pai e minha mãe não eram evangélicos, mas no dia que ela levar a medalha no peito, a gente era um evento, então tinha que Levava o pai e a convocar, mãe. levar o pai e a mãe, que é uma maneira também de Legal. você mostrar o crescimento do seu filho e sensibiliza. Sim. Hoje, um pai e uma mãe que não quer o seu filho sendo educado com uma educação cristã, eu, assim, me arrisco a dizer que esse pai e essa mãe, ela está muito fora de uma direção futurista, porque o filho é fadado ao fracasso. Se ele não tiver um encaminhamento, uma base bíblica cristã, entender que Cristo, entender que Deus, ele está no controle de Pô, tudo. mas então, o Adalberto, a gente vai voltar para aquele velho ponto. De repente, esse pai e essa mãe tá vendo pastores na política Sim, botando denegrindo dente, a imagem. botando dente de 157 mil. Que foi um caso de um pastor, né, um parlamentar, que esse a gente não pode citar nome, senão o cara processa a gente. Mas 157 mil num dente, quando tem pessoas morrendo de fome dentro das comunidades. Então esse pai, essa mãe que do exagero de falar, não quero meu filho sendo evangelizado ou sendo feita lavagem cerebral, porque infelizmente Sim, o pai e a pra mãe quem pensam não é isso. evangélico, sim.
Só que dentro dessa visão, eu penso na meia-culpa, esse pai e essa mãe precisa... Quando você me falou toda a história real dos embaixadores do rei, tu vê que eu já vi as mensageiras, a Vanessa foi mensageira do rei, de botar aquela roupinha, aquela sainha verde lá, a avó Esmeralda colocava ela vestidinha lá de mensageira do rei. E eu via o Furtado com os moleques na quadra da igreja, jogando bola, aquela coisa toda, e eu queria voltar no tempo para ser embaixador do rei. Mas eu não sabia desses valores todos que embaixadores imprimem na vida da criança. Porque eu falo imprime porque você para eles deve ser uma referência. Não, sem dúvida. Quando você substitui o campeão da favela pelo campeão professor de judô de jiu-jitsu, pelo presidente dos embaixadores, que é o Adalberto, isso não deveria ser também reproduzido em larga escala pelas igrejas, cara? Sem dúvida. Fechando a questão da medalha, a gente também ensina a questão da derrota. A gente mostra para ele que não houve uma preparação tão grande assim, porque o outro se preparou mais do que você. Então isso também, de alguma maneira, a derrota constrói. Porque ele fala, mas tá triste. Eu, assim, em particular, sou muito bobo com isso. Eu dou medalha para todo mundo. Igual. Que participa. Eu trabalho essa igualdade. Sim. Não, eu digo, isso é ruim. Para um competidor é ruim. Sim, sim. Outro dia eu fiz uma competição aqui interna e eu fui chamado a atenção pelos atletas. Sim. Porque tem primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí o moleque subiu no pódio, né? Subiu ao pódio. E ele olhou a dele, de ouro. Olhou a do segundo lugar, de ouro. Olhou a do terceiro, de ouro. Ele falou, professor, por que a minha é igual a dele? E é verdade. Meu filho me questionou isso. Aí. Eu entendo na questão do atleta, como é prejudicial, como a organização Embaixadores do Rei, ela não está ligada diretamente à competição. O intuito principal é que a nossa luta não é contra a carne. A gente não tem que ganhar o material, a gente precisa ganhar o espiritual. Então esse é o conceito que a gente tenta trazer. Claro que para um atleta é muito ruim isso. Como você trabalha a competição... Não é inevitável, você precisa valorizar, porque é meritocracia. Isso aí é justo na Bíblia também. Você está correndo para alcançar um alvo. Paulo é o atleta de Cristo e a nossa divisa é justamente, somos embaixadores por Cristo, porque Paulo era considerado um embaixador por Cristo. Mas a questão da competição a gente não coloca acima do reino. Sim. Por isso que eu tento priorizar com esse sentido, que ele só vai entender daqui a uns anos e vai para frente. De repente um prêmio junto com a medalha. Sim, tentar sempre diferenciar o campeão. Mas não deixar de valorizar aquele que está presente ali, porque ele já é mais que vencedor porque está ali. Que aquilo não vire o centro da parada, né? Sem dúvida nenhuma. Agora voltando para a questão da decepção, vamos dizer assim. Aí eu volto a dizer, o Anderson, Pastor Anderson. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Você é um exemplo daquilo que não se deve fazer na questão humana, pastor, instituição, igreja. Você entendeu uma releitura do Evangelho, olhando para Jesus Cristo, e faz o que Cristo faria. E é uma pergunta simples, o que Cristo faria nessa situação e aonde você pauta a sua vida, ponto. Aí o ponto de equilíbrio, que é o desafio, é você não se revoltar, mas também não se conformar. Sim. E de alguma maneira você conseguir trazer seguidores para esse mesmo pensamento. Isso é o cristianismo. Se a gente fosse olhar para a Bíblia e começar a trazer uma manchete, vamos fazer uma manchete de Davi. Eu me formei pós-graduado em marketing. Eu quero queimar Davi. Eu vou conseguir. E eu vou queimar a Bíblia, porque Davi está dizendo que foi o homem segundo o coração de Deus. Mas a manchete que eu trago de Davi é que Davi foi um assassino, que Davi ele traiu péssimo pai. A sua mulher, um péssimo pai, que for ver a história de Davi. E o reinado de Davi teve muitos mais anos de tragédia do que de conquista por consequência dos seus atos. Acabei com a vida de Davi. Aí por causa de Davi eu falo que a Bíblia toda ela é algo que não deve ser seguida porque tem história ali macabra, louca e tal. Então eu trago um conceito errôneo da essência do que é Deus na vida do ser humano através de um fato, de uma história, que é o que a gente volta para a igreja. Extremismo. Muitos homens, mulheres, erraram sim o alvo. Começaram muito bem, vamos falar da política. Políticos evangélicos, que é um paradoxo esse assunto, porque eu quero políticos evangélicos me representando. Mas eu sei como é vergonhoso políticos evangélicos serem pegos em escândalo, e não vai ser a pessoa, vai ser a instituição, vai ser a denominação.
vai ser o evangelho. Você vê que o mesmo Davi, Adalberto, usando o teu exemplo, né, aproveitando esse gancho, você vê que o mesmo Davi, quando ele vai apresentar o currículo dele para Saul, ele fala, ó, quando vinha um urso ou um leão, e eu ia lá, tirava pegava pela barba, abria a boca e arrancava aquela ovelhinha de lá. Sim. O que a gente percebe hoje dessa pilantragem dos pastores políticos, dos pastores famigerados por dízimo e oferta, é que eles não estão dispostos a botar a vida dele em risco. Porque quando ele entra na política e ele diz, cara, mas se eu não fizesse voto junto com o meu partido ou com a minha bancada, eu poderia morrer. Morre, cara. Você está ali para dar vida. Ou você está ali para ser exemplo. E às vezes, dando exemplo, Adalberto, eu sempre saio de casa disposto a não voltar. A verdade é essa. A gente que vem para o campo missionário, ou a gente que vai para alguma guerra, para alguma peleja muito grande, você pode não voltar. Sim. Presidentes e embaixadores. Pô, bonitão. Agora, está disposto a perder a vida pelos embaixadores? Então, essa é a questão do político crente que se desvia e depois ele diz, não olha para mim, porque eu sou falho. Olha para a Bíblia. Não, meu amigo, eu vou olhar para você que não estava disposto a perder sua vida e preferiu o seu cargo, preferiu as benesses do seu cargo. Então, quando a gente olha para isso e eu trago isso para dentro das igrejas, por exemplo, Jardim Gramacho. Nós estamos em Jardim Gramacho, num dos maiores, um dos lugares que mais tem bolsões de miséria. Em pleno século XXI, pessoas aqui dentro ainda passam fome. Sim. Pessoas ainda morrem de verminose. Só não morrem hoje, eu faço aqui, né, é difícil falar de nós mesmos, mas o Instituto ID dá vermífugo, né, através de parceiros, né, como a Tem Preço, como o André, como a Adalberto. Através do Adalberto, o Instituto Profarma nos ajuda mandando leite, mandando fralda e etc. Né? Se os pastores, por exemplo, Jardim Gramacho, quantas igrejas batistas tem aqui dentro? Você sabe? Dentro do Jardim Gramacho, a gente tem 2 batistas. É o quê? A primeira? Não. A primeira e a segunda batista aqui do Jardim Gramacho. Eu não conheço a primeira, mas a segunda eu já tive lá para poder montar uma embaixada lá. Sim. Que também trabalha com crianças, adolescentes. Iniciamos um trabalho na garagem da igreja e, graças a Deus, foi dado continuidade. Então, ou seja, nós temos 2 igrejas batistas. Sim. Querendo ou não, grande ou pequena, com um embaixador, com 2 embaixadores, sim. Tem que ter uma embaixada. Sem Você dúvida. Concorda comigo? Concordo. Tem que ter a embaixada. Por quê? Porque os valores que são passados ali, e aí fica aqui o meu apelo, né? Pastores, líderes de embaixadores, de crianças, de mulheres, de homens, estejam dispostos a perder a sua vida por isso, né? Pela Bíblia, pela palavra, porque o dia que a gente se vende, se corrompe e diz que somos falhos, é porque de verdade faltou uma coisa que o Evangelho ensina. O Cristo só foi Cristo porque ele teve disposição e veio com uma missão e cumpriu a missão até o final. Sem porque dúvida. A missão dele de morrer na cruz, ele sentiu como homem. Sim. Ele não sentiu ele como divino. Em algum momento ele falou, pai, passa de mim pelo amor se de for Deus, possível. não tá dando. É isso aí. Mas, todavia, fazer. seja feita a sua vontade. E a gente percebe isso também. Por isso que eu disse que é o paradoxo. A gente quer o político lá com o conceito cristão, mas se alguém falar sobre político, fala, o cara não vai. Porque o sistema já é corrompido e você não vai mudar o sistema. Sim. Então você consegue mudar a sua vida. Agora, mudar a vida dos outros é através de você usar as suas atitudes. E você vai ser influenciado. Eu sou mais radical nisso. Vai sim, cara, e morre lá. Tu vai morrer. Defende tudo que pode... Entendeu? Okay. Seja o Marte da hora. Porque enquanto esse sangue não clamar, você vê que o Caim, cadê teu irmão? Ué, seu guardião do meu irmão agora, quando ele matou Abel, né? Sim. Não, é que o sangue dele tá clamando. Sim. Quantos sangues a gente vê clamar? Não vê, mas a gente vê um monte de sangue nas mãos dos líderes, porque o cara se vendeu, porque o cara se corrompeu. A gente deu uma pausinha aqui estratégica e, infelizmente, né, o papo, quando tá bom, tá fluindo. Verdade. Nós já temos aí mais de 1 hora de bate-papo e o nosso convidado tem compromissos, né? Hoje ainda ele vai para algumas reuniões e nós vamos liberar o Adalberto, mas a gente promete que vai ter o Embaixadores 2 aqui. Com certeza. A gente quer bater esse papo aí de forma mais ampla e o Adalberto vai falar um pouquinho da organização, o que é o Embaixadores, o que significa o símbolo, né, o brasão ali dos embaixadores e vai também encaminhar para o encerramento, fazendo aí o agradecimento e as considerações finais dele. Sim, há 75 anos, pastor Alvin Reto trouxe essa organização para o Brasil, onde ela deu muito certo.
E hoje a gente trabalha em Duque de Caxias. Iniciou em qual igreja no Brasil? Na Igreja Batista da Tijuca. Foi a primeira reunião. Já veio para o Rio de Janeiro? Veio direto no Rio de Janeiro, Igreja legal. Batista da Tijuca. Então, a gente está trabalhando em Duque de Caxias, mas com o apoio do Departamento Associacional de Embaixadores do Rei Caxiense, que eu faço parte da diretoria. A coordenação é o Mário Drummond também, super gente fina. E a gente trabalha ajudando as igrejas de Caxias que querem ter essa organização. Embaixador do Rei precisa ter a criar uma embaixada, capacitar a liderança, e a gente recebe o apoio do DCE Fluminense, que é o Departamento Convencional de Embaixadores do Rei Você Fluminense. diria que é preciso quantas pessoas para montar uma embaixada na igreja? Um conselheiro e um embaixador. 2 pessoas só? 2 pessoas. Puxa vida. Você começa a embaixada. Se não tiver embaixador, só o conselheiro. E qualquer sala da igreja pode? Até Qualquer fora garagem, de sala. qualquer árvore Até frondosa. fora de sala você consegue. Porque geralmente a gente pega uma bola e já começa a reunir a garotada, né? Hoje a gente também faz a estratégia do lanche. Enfim, a gente tem várias estratégias para poder trazer esse menino. Legal. Então hoje em Caxias a gente trabalha com esse clamor. Queremos que o nosso bairro conheça Embaixador do Rei, que a nossa cidade do Duque de Caxias saiba que está acontecendo um trabalho social, que você está construindo o caráter de um homem na sociedade. Então a gente também clama por isso. Todos os nossos eventos eu tento incansavelmente espaço na Prefeitura de Caxias. Do marketing, né? Eu tento, na verdade, trabalhar esse conceito profissional para poder entrar em Duque de Caxias, nossos maiores centros esportivos, o nosso Centro Esporte, por exemplo. Todos os nossos eventos eu levo para lá. Eu já levei um festival de música para o Teatro Raul Cortez. O que vocês têm dia 20 de maio, os embaixadores? 20 de maio agora... Não, nada. eu tenho agora dia 6 de junho um grande evento. Vou te falar o porquê. Eu vou te mandar um convite que eu acho que é legal, interessante para você. Sim. E eu vou falar com a organizadora, tenho certeza que ela vai me dar carta branca nisso aí. Nós teremos o segundo Festival Paralímpico de Duque de Caxias. Que legal, e aí, de repente, eu consigo que ela mande ônibus também para onde você conseguir reunir um grupo de embaixadores. Sim. Com deficiência. A gente não falou sobre isso. Sim, não entra mas vamos encerrar falando sobre isso também. Sim, Me fala, dá uma palhinha disso aí, porque eu queria convidar os embaixadores do Rei para ir nesse festival. Não, sem dúvida. Segundo Festival Paralímpico de Duque de Caxias. Inclusive, o Instituto ID vai ser o responsável pelo judô para todos e o jiu-jitsu adaptado, o jiu-jitsu inclusivo. Que legal. E aí eu já fico com o convite para os embaixadores do Rei. Não é uma boa, dúvida. Vanessa? Sem dúvida, sem dúvida. A gente quer trazer, sim, a parte da luta, das artes marciais divulga, também. porque vai divulgar o Embaixador do Rei. Nós teremos lá várias organizações, né, cristãs e não cristãs, que você vai poder divulgar esse trabalho maravilhoso. É uma porta que se abre, sem dúvida nenhuma. O trabalho com a criança com deficiência, a gente, na verdade, viu a necessidade porque era 2 momentos. O primeiro momento é que se escondia aquela criança por uma proteção. Sim. Claro que entrava a questão do cuidado com o filho, do bullying e tudo mais. Vergonha dos Mas pais. também tem a questão da vergonha, enfim, como receber essa criança. Então, graças a Deus, de um ano para cá, a mídia ela foi muito boa nesse sentido, porque ela abriu esse assunto para a gente poder realmente encarar de frente. Ou não como um problema, mas entender o desafio e até mesmo o privilégio que qual o propósito de você receber esse cuidado, essa responsabilidade. Já tem algum embaixador com... A gente recebeu embaixadores, sim, com o espectro autista. A gente conseguiu fazer aquele menino se ambientar, porque é difícil, porque embaixador é barulhento, danado, e a gente sabe como ele enxerga o mundo. Cada ser humano é um universo, então a gente precisou cuidar. Mas foi fundamental a mãe estar próximo, cuidando. No entanto, que ela é uma das minhas instrutoras no curso de conselheiro, porque realmente ela é o lugar de fala dela. Sim. Ela vive aquilo com o filho dela, então ela vai saber como orientar, como posicionar a respeito. Você sabe que você vai mexer num outro vespeiro, né? Você vê que a cada ocorrência é uma forma de encarar. Sim. Quando você tiver muitos embaixadores, que você vai ter, se Deus assim nos permitir, né? Embaixadores com necessidades especiais, você vai ter que remodelar, inclusive, a igreja, né? A gente tem um Ministério de Libras já na PIB Duque de Caxias, né? Em outras igrejas batistas também. Sim. Agora é engraçado que a embaixada está recebendo também surdo. Caramba. E precisa ter alguém para interpretar. Exatamente. E os próprios embaixadores estão trazendo esse conhecimento. Nos nossos congressos, eu sempre tenho a parte de Libras. Legal. Eu trago um conceito de Libras, a gente faz um hino cantado, e também tem muitos hinos próprios da organização que marca também a gente. Então a gente consegue motivar. A gente não vai mudar o mundo, claro, mas a gente vai plantar a semente. Como é importante trazer esses temas tão atuais
para dentro da igreja. E por que não começar na organização Embaixadores do Rei? Por mais que a igreja não tenha, é um pouco mais difícil quando você começa de baixo, porque quando você vê lá de cima abraçando a ideia, fica um pouco menos desafiador. Mas começando de baixo é um tabu ainda que, graças a Deus, a passos de formiga ainda, infelizmente. Sim. Mas que a gente está vendo sendo quebrado. Então, o convite do dia 20, eu acho que vem muito a calhar para vocês, principalmente Sim. para você, porque é um festival paralímpico. Sim, eu vou ver Então a minha você vai agenda, mas tá, com certeza por eu vou favor. tentar reunir pelo menos a minha igreja local Por favor. para poder participar. Tenta levar as crianças também, que Sim, vai ter sim. ônibus, vai ter lanche, vai Sim, ter um sim. lugar. Vai ser no Grêmio, que é uma Vila Olímpica, em Xerém. Caramba, que legal. O lugar lá é Pertinho super. da gente Pô, também. lugar ótimo. E Sim, vai, sim. e vai ter ônibus, vai ter, o pessoal da organização vai enviar os ônibus na quantidade de crianças, depois te manda uma ficha Tá. para preenchimento. Manda sim Me fala informação. desse símbolo pra gente encerrar nosso bate-papo. Então vamos lá. Você falou que dava uma pregação, Uma né? pregação. Ah. Tudo na Organização Embaixador do Rei foi criado com um propósito. Sim. A insígnia que a gente chama, né, esse brasão bonito aqui dos Embaixadores do Rei, também tem esse propósito. Ele tá até bonitão aqui Tá atrás de mim, atrás, mas tá para mim bem não ficar visível. É, de virando. costa explicando, eu vou explicar pela Bíblia. Essa aqui é a Bíblia do Embaixador do Rei, não diferente E de eu vi nenhuma que é da outra Sociedade Bíblia. Bíblica, né? Isso. É uma parceria que foi feita com a Convenção Batista Legal. Brasileira, Sociedade Bíblica. Pastor Antônio Marcos, inclusive, que encabeçou esse projeto. E aqui conta um pouquinho nas páginas a história da Organização Embaixadores do Rei. Legal. Mas é uma Bíblia de Gênesis e Apocalipse, como todas as outras. Quero uma de presente. Que é assim, vai ter. Essa é nova, tem acho que Legal. 2 anos que foi lançada. Pô, essa muito aqui. legal. Então, o escudo dos embaixadores do rei tem vários significados. Ele representa os postos da nossa organização, como se fosse um quartel. O menino ele é candidato quando ele entra na organização Conscrito. Embaixadores do Rei. Então ele aprende os requisitos mínimos, que é o tema, a divisa, o nosso compromisso, o significado do nome Embaixadores do Rei, para ele poder começar a ingressar na embaixada. Então ele senta, estuda, que a gente também tem que ter toda uma Sim, didática claro. para poder ensinar, mas motivar o menino a estudar. Então ele começa a ser um candidato aos próximos postos. Então antigamente a gente tinha 6 postos: candidato, arauto, na verdade candidato não é posto, é um candidato a entrar em É um embaixador. conscrito. Arauto, escudeiro, cavaleiro, sênior, master e emérito. Eu Caramba. fiz todos esses 6 postos. Né? Mas eu ganho legal o quê? quando Ganha brevê? ganha a insígnia. Então, o escudo vazio é o primeiro posto de arauto. Tá, entendi. Aí ele vai montando o escudo conforme ele vai conquistando os seus postos. E cada manual tem o seu aprendizado próprio. Ele estuda a história dos batistas, ele estuda a história de missionários, ele tem que cumprir questões de serviço real, o individual, o coletivo. O serviço real é o que você faz sem querer nada em troca. Então você motiva o menino a ajudar, assim como a Legal, gente aprende sem interesse. na Bíblia sem interesse algum, que a parábola nos ensina isso. Então, a faixa já é um outro posto. A faixa é R com a letra embaixador do rei. A coroa também é um outro posto e o ramo de louro é um outro posto. Aí vamos lá cada significado. O escudo ele simboliza a fé. Ele lembra para o seu possuidor que ele é o embaixador por Cristo. A faixa com a letra R, ele mostra que Cristo aos perdidos, que o embaixador é trabalhador falando de Cristo aos perdidos. A coroa, ela simboliza os 5 ideais dos embaixadores do rei, nas suas 5 pontas. Vê que tem 5 pontas. 1, 2, 3, 4, 5. Cada ponta é um ideal. Fala de serviço real, mordomia, oração, estudo da Bíblia. São os 5 ideais dos embaixadores do rei. E cada um é um estudo focado dentro. E o ramo de louro, que tem 9 folhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que é a idade que o menino ingressa na organização Embaixadores do Rei. E esses 3 pontinhos Então, aí na coroa? Não, né? Não, aqui não. Aqui é só a pode coroa. falar que é a mesmo. trindade. Então, assim, a gente consegue, através da insígnia dos Embaixadores do Rei, construir Pô, maneiro. uma história, um estudo bíblico, um estudo também É para um faixa branca que vai, É isso. vai graduando. É isso. Então, assim, a organização Embaixadores do Rei, ela deu muito certo. Pô, legal. Quando ela é trabalhada na Tinha sua que ser muito, isso essência aí tinha que ser uma força missionária. no país, não é não? Tinha que ser uma E vai força- ser, eu tenho um sonho ainda, Anderson, eu ainda vou ganhar muito dinheiro. tu não herdou, você não herdou a presidência dos embaixadores à toa, né? Na verdade, a gente trabalhou. Quando eu voltei para os Não embaixadores, herdou nada, não herdou tinha nada. um jargão muito ruim para departamento, porque se fazia uma competição no ano, que era um grande congresso onde reunia 300 crianças e várias igrejas de Caxias, e chegava naquele congresso homens não sabiam lidar com a situação de competição e tinha os favorecimentos, enfim, o menino saía chorando, Sim, de frustrado. congresso, frustrado, e começava-se a ter o jargão do departamento, para que eu vou lá se o negócio está meio estranho, meio camuflado, na competição não é uma coisa justa, enfim. Então eu falei, eu vou lá,
porque eu vou mudar essa situação. Cara, lá. eu queria muito... Não eu, pessoa apenas, eu vou influenciar outras pessoas a fazer. No entanto, quando a gente assumiu a presidência, a minha primeira coisa foi trabalhar líderes. Preciso treinar, capacitar, reciclar essa galera que veio numa construção tirar antiga essa casca que está sendo criada da empresa, né, Por cara? isso que a gente fala de, voltando política, eu tenho uma visão de política onde não deveria receber salário nenhum, que aí eu vou saber que o cara tá indo cristão lá realmente por amor. Não tem quando a gente vai beijar a criança falando, amor, eu tenho amor. Tá, então não recebe nada, você vai ter agora atendimento no hospital público. Não, salário você mínimo, não pode entrar em... Eu sou menos radical que você, não, salário então, mínimo. Eu entro salário numa mínimo construção... e o doutor Moacir do Carmo estará curuna. É isso. Numa construção política de... Claro que vai haver o roubo do... Infelizmente está na essência lá no sistema. Mas cargo político tinha que ser concurso público. Você limita uma grande quantidade de pessoas, né, de qualquer jeito para assumir e também baseado na experiência. Eu só vou ser um deputado se um dia eu fui vereador. Eu só vou ser um prefeito se um dia eu fui vereador. Só vou ser governador se um dia eu fui deputado. Enfim, e assim galgando experiência. Vai ter ainda erro? Vai ter. E acabar com esse negócio de vários partidos. Pô, milhões de partidos cada um. Sem reeleição. É o partidário. Se não é interessante para você, você não vai dar voto. Para que eu vou apoiar? Uma causa nobre, uma causa justa, mas vai valorizar o outro candidato. Vai ter que trazer. Eu vou trazer um político aqui, de repente, bater um papo e mexer nessa... E nas escolas ter a educação política, mas o problema é que você não vai impedir das influências partidárias que vai tender para o seu partido. Mas enfim, não é o eu acho que os Embaixadores do Rei é uma organização tão maneira, o Adalberto, que eu acho que todas as escolas, inclusive do município, se eu puder fazer essa ponte, inclusive a Adriana da OAB de Caxias, né, a gente vai estar junto lá. Legal, a secretária de Educação vai estar lá nesse evento dia 20. Eu acho que você não pode perder isso, não. Porque eu falei para ela, inclusive, da gente entrar nas escolas municipais com o esporte, com a cabeça do esporte, e eu acho que a gente tem que entrar com e, na verdade, a porta está aberta, Anderson. Na Câmara Municipal já foi denominado o Dia do Embaixador do Rei. Isso é nacional, isso é reconhecido. Dia 25 de agosto, que acaba sendo junto com o soldado, né, uma característica. Dia do Embaixador, Dia Nacional do Embaixador do Rei. Nesse dia a gente faz um evento, né, simbólico ali para valorizar esse dia. Então já é reconhecido na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro esse evento nacional. Então é de muita valia. Mas a influência das escolas, nas escolas municipais é zero. Zero não pode. Total. Já é quase Concorda zero. Comigo, minha diretora? Em grandes igrejas aqui de Duque de Caxias, de 90 igrejas ativas batistas em Duque de Caxias. A gente, se pensar em 30 com a organização Embaixadores do Rei ativa, é muito. É uma pena. Eu vou encerrar esse bate-papo com um gostinho de quero mais, porque eu ia falar das empresas, igreja, né? Como ele falou que as empresas, as igrejas têm um CNPJ, não foi pegadinha não, eu confundi mesmo. O CNPJ caracteriza uma pessoa jurídica. Sim. Então a igreja, mesmo sem fim lucrativo, é uma empresa. A ONG, o ID, mesmo sem fim lucrativo, é uma empresa. O grande problema da morte dos embaixadores e das mensageiras do rei em muitas igrejas é porque virou departamento infantil, que aí tem um grande entretenimento para as crianças, tem valores diminuídos ou quase zerados, mas massageia o ego da esposa do pastor, massageia o ego da líder A ou B, ou do líder A ou B, e joga por terra tudo isso aí. Esse escudo vazio, que significa isso, as 5 pontas, as 3 bolinhas ali eu falo que é a trindade. Enfim, não é, mas poderia ser. A faixa. Tudo isso tem uma evolução, um crescimento que hoje está fazendo falta e nós estamos pagando preço na sociedade. Por seres humanos sem nenhuma raiz, sem nenhuma estrutura, sem nenhum respeito, sem nada. E os embaixadores do rei e as mensageiras do rei, puxa vida, que colaboração. Por isso que eu lanço aqui o desafio e lanço de novo. Faz a entrevista lá, procura saber se o morador em situação de rua, se ele passou por uma embaixada. Procura saber se aquele garoto que está lá, de repente, virou um homem agressivo no casamento. Procura saber se ele foi um embaixador do rei. E eu te desafio, de repente, vamos chegar a números perto de zero. Não, sem dúvida. Perto de zero, porque os embaixadores do rei estão ali, né, recebendo valores. Aí eu perguntei de pastores, quero mandar um abraço para o pastor Fernando Machado, Anderson Passo, pastor Cláudio Capetini, os pastores que apoiam e vieram das embaixadas. O Anderson não veio, né, fica como eu, parece que é mal do nome, né, a gente chegou atrasado, eu e o Anderson Passo, nós não conseguimos ser embaixadores. Adalberto, deixa o seu recado final aí, pode olhar para essa câmera. Sim. Muito obrigado.
Te agradece a Deus por essa oportunidade. Eu ainda tenho um sonho que vai se realizar de fazer um grande evento na nossa cidade, interdenominacional, mas com foco nos embaixadores do Rei. Reunir ali, começar uma passeata grande da Brigadeiro Leme Silva, terminar ali num grande evento no teatro, orando pela nossa cidade. Legal. A gente já fez alguns eventos, mas muito a nível igreja local, e a gente ainda vai fazer um evento desse, levando o nome de Cristo Jesus através dos embaixadores do Rei, levantando essa bandeira bonita, fazendo com que o nome de Jesus Cristo seja conhecido através dessa organização de fato e cooperando para a sociedade. Então você, que também foi embaixador do Rei, abraça essa ideia com a gente. Estamos precisando de líderes que queiram trabalhar no reino, que queiram se envolver com a obra na construção do caráter físico, moral e espiritual desses meninos. Mesmo que você não tenha sido embaixador, Sim. você vai receber ferramentas que vão te capacitar e, com certeza, você nunca mais vai se afastar dessa organização, porque a gente tem um lema da seguinte maneira: uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. Muito legal, muito legal. Obrigado, pastor Anderson, obrigado mesmo. Eu só tenho a agradecer a sua audiência, a sua paciência, um bate-papo que não precisou muito para ficar aí assistindo, mas eu te agradeço e quero te conclamar, né? Torne-se um embaixador do Rei, procura o Adalberto, vou deixar os créditos dele no telefone, logo na entrada lá, no início do nosso bate-papo. Apoie. E, inclusive, é uma dica que tem aqui para deixar para o Adalberto e para os pastores que estão me assistindo. Tem que ter investimento. Sem dúvida. Porque, de repente, esse líder, ele até quer ficar na igreja, por exemplo, de Jardim Gramacho, mas o cara não tem como pagar o próprio combustível, não tem como custear, de repente, uma alimentação. Então, assim como a gente percebe que o dinheiro, infelizmente, move o mundo, os embaixadores, de repente, a liderança precisa desse apoio, né? O cara que é voluntário precisa ter um apoio para ele se deslocar, para ele chegar até aquelas crianças que precisam e precisam muito. Uma vez embaixador para sempre. É isso? Sempre embaixador. Sempre embaixador, viu? Eu não fui embaixador, por isso que eu errei o lema. Muito obrigado, Deus te abençoe. Um minuto. Pera aí. A gente quer aqui, em nome do Departamento Caxiense, Jogos Coletivos, entregar na mão do Anderson. Deixa eu tirar esse microfone aqui. Uma lembrança aí dessa abertura dos embaixadores do Rei aqui no seu espaço. E com certeza a gente vai alcançar aí 1000, muito mais seguidores. Para poder, de alguma maneira, dar a nossa contribuição aqui para esse projeto tão nobre no Jardim Gramacho. Eu me sinto tão pequeno quando a gente vê a história do pastor Anderson, que a África dele é aqui em Duque de Caxias. Nos motiva muito a estar também quebrando paradigmas para, de alguma maneira, trazer a organização Embaixadores do Rei na sua filosofia aqui para o Jardim Gramacho. É isso. Agora sim, fui condecorado com a medalha. E eu só tenho a agradecer, de verdade. O Adalberto, ele é parceiraço do ID. Como eu disse, ele foi a ponte entre o ID e o Instituto Profarma. Aí nós conhecemos outras feras lá. Mas até hoje, né, semente bem plantada em boa terra, semente plantada de coração, germina e gera bons frutos. Assim são os embaixadores do Rei, assim é a organização Embaixadores do Rei, e a gente trabalha para que essa parede denominacional seja jogada por terra. Essa sim tem que cair, para que o embaixador do Rei esteja na Assembleia de Deus, nas escolas, nos criãs da vida. Quem me dera, né, o embaixador do Rei tivesse num centro reformatório de adolescentes, de crianças e adolescentes. Então, de repente, nós teríamos sim um futuro bem melhor. E como o Adalberto falou, ele tem fé, acredita, trabalha no marketing, então o cara vai usar toda a ferramenta dele para tornar os embaixadores do Rei uma potência, não só na nossa cidade, mas no Brasil. É isso. Obrigado.